sempre trabalhei com inovação, sobre buscar novas linguagens, sobre como mudar uma cultura. E daí eu estava numa fase de transformação na minha vida, e daí a morte chegou efetivamente à minha vida, com a morte da minha mãe. Então foi ali que eu tive um contato, antes eu tinha um contato de medo, sobre como vai ser isso, daí eu tive um contato real com aquilo. E no paralelo também tinha meu primo, estava vivendo um câncer muito severo, então já era uma fase bastante avançada. E eu comecei a me aproximar dele e ter conversas que ninguém tinha coragem de ter. Porque normalmente, muitas pessoas devem se identificar com isso, é uma negação do que está acontecendo. Exatamente. Não, mas vai dar certo, não precisa ter fé, vai dar força e tudo mais, e não olhar para aquilo. Então eu conseguia sentar e conversar e perguntar coisas que ninguém estava perguntando sobre, você está com medo? Você está com medo de morrer? Uau, que corajoso, né? Mas foi uma construção, né? Não foi que do nada eu cheguei e aí, né? Eu acho que foi uma construção, a gente já tinha uma relação de intimidade, de história, mas a gente resgatou, eu fui me aproximando. E quando a primeira vez que eu fiz essa pergunta, você tem medo de morrer? Eu falei, desculpa. Ele falou, não, por favor, fala comigo. Uau. Ninguém, ele falou, tá chegando a hora, eu preciso conversar com alguém. Então eu fui entendendo e aprendendo que aquelas conversas sinceras, elas eram transformadoras, para mim, para ele, para mim. Que era mais, estava falando da morte, estava falando de sofrimento, mas a gente estava falando sobre vida, sobre o que era importante, o que os desejos. Eu abri uma conversa sobre a possibilidade dele parar de fazer quimioterapia. Isso está na mesa. Claro. O que você pensa sobre isso? Então foram conversas muito importantes. E ali eu descobri o que era cuidados paliativos, já no final da vida dele. E quando eu descobri e vi o impacto que isso teve na vida e na morte dele, tudo isso trouxe qualidade de vida para o restante da vida que ele tinha e, consequentemente, ele teve uma morte melhor.